tarde! Hoje continuamos com a nossa série sobre a Bossa Nova e o episódio de hoje é Vinícius e suas mulheres. Hoje no programa teremos entrevistas com algumas das viúvas do grande artista. O carioca da gema, o pai da Bossa Nova e um amante incondicionável, Vinícius de Moraes, além de poeta, compositor, cantor e artista, é famoso por seus relacionamentos um pouco intensos, seus 9 casamentos, e hoje a gente vai receber 5 de suas ex-esposas para nos contarem um pouco mais sobre esse grande artista. Oi. No Café e Conversa de hoje, estamos aqui com a Tati de Moraes. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer vir aqui hoje. Essa aqui é a primeira mulher do Vinícius, a primeira esposa, e agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre eles. Então, o Vinícius sempre foi muito charmoso, galanteador, foi isso que me conquistou. Ai, libriano, né? Não tem como, não. Sim, nasceu dia 19 de outubro de 1913. Me conta um pouquinho mais sobre quem era o Vinícius na intimidade de vocês, né? A gente era bem íntimos, a gente sempre conversava sobre metafísica, filosofia, que ele adorava muito. E a gente tem 2 filhos juntos. Sim. E eu não sei se tu sabe, mas a gente viajou pra Inglaterra e a gente morou lá por muito tempo. Só que a gente teve que voltar por causa da Segunda Guerra. Sim, isso foi um marco na carreira dele, ele encontrou Foi, com até certeza. o Oswald de Andrade, né? Sim, quando ele voltou depois, eles ficaram bem amigos. Sim, eu acho que isso refletiu muito nos poemas dele, Com essa certeza. parte da filosofia, da metafísica. Sim, infelizmente a gente teve depois que terminar porque não tava dando certo. Sim, mas foram muitos anos Mas juntos. eu tenho muita saudade dele, ele é uma pessoa muito boa. Ah, que bom. Estamos aqui com a Lila, a segunda mulher do Vinícius. Prazer te ter aqui. Muito obrigada por me receber. E eu queria saber um pouquinho sobre essa segunda fase do Vinícius, esse novo Vinícius. Então, ele se dedicava muito pro trabalho dele, ele era uma pessoa muito dedicada, eu acompanhava ele diariamente. E os poemas dele eram muito mais sociais e românticos. Até teve o Teatro do Orfeu, que ele se dedicou muito nessa época, ele ficou triste quando acabou. Mas quando se tornou um filme, ele ficou muito orgulhoso do trabalho dele. Ai, que bom. Não, o Teatro do Orfeu é incrível. Sim. Com o Tom Jobim tocando e o Oscar no cenário, não tem como não ser. Com o Tom Jobim tocando e o Oscar no cenário, não tem como não ser. Maravilhoso. Ele se dedicou muito. Que bom. E agora me conta um pouquinho qual que é a tua parte da obra preferida, teu poema. Eu gosto muito de todos, mas eu acho que o meu preferido é Soneto de Fidelidade, que é muito intenso, representa muito o que a gente viveu nesses anos. E eu não me lembro ele de cor, mas se tu quiser eu posso ler pra ti. Ai, eu vou amar. Ai, muito obrigada. Amei tua visita hoje. Obrigada. De todo meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Agora a gente tá aqui com a Maria Luísa Proença. Obrigada por ter vindo. Prazer. E eu quero saber como era a tua relação com o Vinícius e como foi pra ti essa mudança mais discrepante dele. Então, ele deixou de escrever sobre a metafísica e ele se tornou muito mais romântico e sensual. Agora me conta qual que é a tua obra dele preferida. Então, o meu livro preferido dele é Novos Poemas 2, porque ele escreveu enquanto a gente estava juntos, então eu vi muita dedicação dele. E a minha poesia preferida é com certeza A Mulher que Passa. É muito linda. Eu li e eu percebi que ele misturou bastante o verso branco e livre com um verso mais tradicional, os poemas um pouco mais tradicionais, que ele costumava fazer antes. Exato, eu acompanhei toda essa mudança. Sim. Imagino como deve ter sido incrível de ver de pertinho toda essa construção. Estamos aqui com a Jessie, a 7ª mulher do Vinícius. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E eu queria saber um pouquinho de como foi a tua relação com ele, como foi ser a musa que inspirou tantas músicas. Pois é, a minha relação com o Vinícius, todo mundo sabe, foi meio conturbada, né? Foi na época da ditadura militar, então tava tudo muito conturbado.
foi na época que o Vinícius começou a beber, que o Vinícius começou a desenvolver a diabetes, que ele tinha começado a se desenvolver mais. Os amigos do Vinícius não gostavam. A diabetes, que ele tinha começado a se desenvolver mais. Os amigos do Vinícius não gostavam de mim, então foi, tipo, tudo muito conturbado. Principalmente a questão da bebida. O Vinícius era viciado em uísque. Mas a nossa relação começou boa. O Vinícius estava por tudo, né? Era um poeta muito famoso lá, carioca. Sim, foi bem na época do Garota de Ipanema. E eu também tava nas telas de cinema e tal. E quem contou que ele tava apaixonado por mim foi a Maria Bethânia, minha amigona. Então começou bem, mas infelizmente não deu certo. Desandou. Eu tenho um carinho muito grande por ele, apesar de tudo que a gente acabou passando. Sim, eu imagino a mudança pra Bahia, ele tão próximo do candomblé, as fotos do casamento, acho que todo mundo já viu. Sim, a gente se casou em Salvador, né? Sim. Então também foi uma mudança, a gente saiu do Rio e foi pra Bahia. A gente passou por muita coisa juntos. E me conta um pouquinho da tua obra, que eu sei que tá lançando um livro. Sim, eu escrevi o livro Minha Vida com Poeta. No livro eu falo sobre todas essas vivências como atriz, como mulher, como a esposa de um poeta que tava no auge no Brasil. E foi isso, assim, eu também... E foi isso, sabe? É aí que eu conto um pouco da nossa história, conto um pouco também do que eu achava dele, porque eu particularmente gosto de todos os poemas dele. Eu admiro muito ele como profissional. Sim, vamos aguardar ansiosamente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Para finalizar o nosso programa, estamos aqui com a Gilda, mais conhecida como a Nona de Vinícius, a nona e última mulher do grande poeta. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu queria saber um pouquinho sobre como foram os últimos anos ao lado dele. Sim, então, a gente teve um relacionamento que durou 2 anos, né? A gente teve a Mariazinha. Sim. E ele faleceu dia 9 de julho de 1980, mas nos deixou até hoje, né? Sim, deixou um legado incalculável. Sim, que eu tenho muito amor e muito carinho por todas as obras. Com certeza, muito orgulho. Muito. Muita saudade também. Muita saudade. Eu queria te perguntar qual que é a tua obra favorita do repertório imenso. Eu acho que a minha obra favorita é Por Falar em Saudade, né? Sim. Essa saudade que eu sinto muito dele. Uma música muito linda. É. Onde Anda Você? Pessoal, pra quem quiser escutar. Sim. E ele faleceu dia 9 de julho de 1980, mas nos deixou até hoje, né? Sim, deixou um legado incalculável. Sim, que eu tenho muito amor e muito carinho por todas as obras. Com certeza, muito orgulho. Muito. Muita saudade também. Muita saudade. Eu queria te perguntar qual que é tua obra favorita do repertório imenso. Eu acho que a minha obra favorita é Por Falar em Saudade, né? Sim. Essa saudade que eu sinto muito dele. Uma música muito linda. É. Onde Anda Você? Pessoal, pra quem quiser escutar, tem no Spotify. Isso aí. E como prometido a Lila, viemos fazer uma análise do poema Soneto da Fidelidade. Então, a primeira estrofe se trata sobre uma entrega total à pessoa amada, um cuidado e um zelo muito grande, sobre como o amor envolve o cuidado. Já a segunda estrofe fala sobre superar desafios com a pessoa amada, sobre a dualidade das coisas, o bom e o ruim, a alegria e a tristeza, e como se manter juntos em meio a isso. Já a terceira estrofe, ela fala sobre o fim das coisas, como tudo termina, como às vezes o amor e a morte caminham juntos e sobre o fim das coisas. E a quarta estrofe termina falando sobre como o amor deve ser aproveitado, deve ser vivido enquanto ele durar, e de onde vem a frase que seja infinito enquanto dure. E é sobre isso que se trata o poema, sobre um amor intenso, incondicional durante sua vida e como deve ser aproveitado ao máximo, independente do tempo que for, que o tempo não importa, e sim os momentos apreciados um com o outro. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nos vemos na semana que vem.
música muito linda. É. Onde anda você? Pessoal, pra quem quiser escutar, tem no Spotify. Isso aí. Ou você pode cantar. Vai, canta! E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê. Onde anda seu lado? Que anda.